para além de tuas janelas, há escuras vielas, há ruas tortuosas, onde não medram rosas. Para além de tua mesa farta, mesa de linho recoberta, há mães famintas a uma mesa pobre e há leitos sem coberta. Além das portas de teu lar, que três calas sorrisos de alegria, há casebres tocados pelo vento, e onde nunca surge a luz do dia. Sai de ti mesmo, vai mais além, recolhe das migalhas que te sobram e enche com elas o farnel do bem. Não te limites a olhar, a indicar onde a miséria mora. Espalha ao teu redor a luz da esperança, a luz de nova aurora. Então tua alma sairá dos limites acanhados destes caminhos cobertos de abrolhos e verás surgir ante teus olhos deslumbrados, ao calor deste amor sempre bendito, a luz do grande além, que é o porto do infinito. Hashtag para todos verem. Imagem em fundo azul com um livro sendo folheado. No cabeçalho temos o logo do Lar de Teresa, onde o L maiúsculo e o T maiúsculo se juntam para formar uma casa. No centro desta casa temos o símbolo de uma pessoa com um brilho saindo do peito. Lemos o texto. Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Curso básico de doutrina espírita. Inscrições no site www.lardeteresa.org.br. Teresa com a letra Z. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a cada um de vocês que está conosco aqui, acompanhando as nossas reuniões públicas e virtuais pelos nossos canais. É muita alegria estarmos aqui reunidos para continuarmos o estudo da nossa doutrina espírita. Nesse instante que nós estamos dando início a esse estudo, nós vamos lembrando que fazemos alternadamente o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na oportunidade de hoje, estaremos estudando o Livro dos Espíritos e o tema é a faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Acompanhamos hoje as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Geisa Jordão, integrante do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que fica no Recreio,
Vamos chamá-la para fazer suas saudações iniciais. Boa noite, queridos amigos do Lar de Teresa. É com muita alegria que aqui comparecemos nesse trabalho desta casa que nos acolhe sempre com muito amor. Boa noite. Boa noite, Geisa. E dando continuidade ao nosso estudo, faremos então a nossa página inicial e seguida de nossa prece. Página que tem por título Benfeitores Desencarnados, do Espírito Emmanuel, Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perceberás, sem dificuldade, a presença deles, onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem de inesperado, por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam, graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados com residência nos planos superiores, e tê-los-á contigo se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos em favor de todos. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanha os bons espíritos que, em tudo e por tudo, se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus, sobre a glória da luz. Queridos amigos, convidamos então a todos nesse momento para fazer a reflexão através da união dos nossos pensamentos, agradecendo principalmente ao nosso Pai por termos a oportunidade sublime da encarnação, por poder estar aqui amparados pelos nossos anjos da guarda, benfeitores espirituais da nossa casa e esses amigos que dividem conosco a caminhada no plano material, nos dando força, coragem, muita esperança e muita fé, reavivando as alegrias dos nossos corações, para que possamos caminhar junto, crescer juntos e sermos felizes juntos. Que o Senhor possa nos amparar e que nós possamos estar sempre conectados a esses espíritos benfeitores através da prece e através das nossas atitudes. Graças a Deus. Então, chamamos novamente a Geisa para dar sequência à exposição. Bem, meus amigos, o nosso estudo de hoje é super importante. Por quê? Porque nós nos distraímos muito com as coisas da vida, com o nosso dia a dia. A gente se distrai. E o que acontece? A gente começa a pensar muita coisa, a gente pensa coisa boa, a gente pensa coisa ruim, a gente vibra em faixas diferentes. E essa distração, muitas vezes, nos leva a uma sintonia que não é boa para nós. E, às vezes, nem percebemos. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, a faculdade que tem os espíritos de penetrarem em nosso pensamento. São 4 questões, mas, olha, são maravilhosas. E nós podemos, é claro, falar e comentar bastante, refletir sobre essas questões.
Esse estudo, que é bom lembrar, né? Ele está iniciando hoje. É o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, esse é um novo capítulo que a casa está iniciando e nós vamos estudar, então, essas questões 456, 457, 457A e 458. E depois, na sequência, né, dos estudos que virão, aí esse assunto vai ser bem mais ainda aprofundado. Muito interessante que a gente pensa assim, eu estou bem sozinha agora. Será que a gente está bem sozinha agora? Será que agora, nesse exato momento, inclusive, que nós estamos fazendo estudo, estamos sozinhos? E quem está conosco? Qual é a qualidade, né, dessas companhias? Então, nós vamos falar sobre isso. O nosso pensamento atrai, né? Estamos em constante intercâmbio com o mundo espiritual. Na verdade, somos uma única humanidade, em dimensões diferentes. Alguns já estão, né, no plano espiritual, nós estamos aqui, mas a humanidade é única. Então, nós estamos hoje pensando nisso. Se eu tenho uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, eu não estou sozinha. Eu atraio, eu emito pensamentos, vibrações, e através de ondas, essas vibrações chegam, e rápido, em muitos corações. Olha, vamos imaginar, nós aqui encarnados, a gente não chega a ver, né, a extensão da aura de um companheiro. A gente não vê, o corpo material não permite, né? Nós estamos falando, irradiando nesse universo. A gente não está vendo. Mas os espíritos, sem o corpo, eles estão vendo, estão acompanhando. E essa é a primeira questão que Kardec vai fazer aos espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos. Então, quer dizer, eles observam, eles veem. Como é isso? Sim, por essas irradiações que emitimos, por esses pensamentos que nós alimentamos, esses espíritos que estão aí, porque podemos sintonizar com os espíritos bons, espíritos inferiores, sofredores, como nós, no mesmo patamar. E aí, como é que faz? Eles nos observam? Então, eles veem? Sim. Mas tem uma coisa importante nisso. Olha só, a resposta de Kardec é muito boa. Podem ver, podem, né? Um verbo condicional, né? Podem, significa que podem ver. Mas, se quiserem, olha que interessante. Pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Mas não é assim conosco? Nós podemos ver uma cena na rua e essa cena vai nos chamar a atenção. A gente para, olha, comenta com alguém, se interessa. No entanto, a gente pode ver uma cena e não nos interessarmos por ela. A gente passa direto, né? Então, nós também encarnados, nós vamos prestar atenção naquilo que nos interessa. Então, os espíritos também. Olha que interessante, né? Então, eles não se ocupam das que lhes são indiferentes. Se um espírito, vamos dizer, na minha faixa vibratória, ou até um pouco abaixo, ele sintoniza comigo, por quê? Como é que ele conseguiu? Porque nós é que damos esta oportunidade. Se um espírito elevado se aproxima de nós e nós captamos as suas mensagens de amor, por quê? Porque nós também nos elevamos um pouco em nosso patamar.
Então, é preciso que nós estejamos atentos para que a distração não nos ocupe, para que o nosso pensamento é um exercício difícil, é um pensamento, manter o pensamento elevado, manter o pensamento tranquilo, um pensamento harmonioso é difícil. Por quê? Porque na vida nós somos convidados a todo momento a decisões, a tomar partido, a fazer uma coisa, fazer outra, até fazer alguma coisa que a gente não queira. E o nosso pensamento corre solto. Ele corre solto. Olha a segunda questão de Kardec. Os espíritos, que antes era só ver, observar, acompanhar. A segunda questão, 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Agora é conhecer. Como isso pode acontecer, né? A gente acha que, meu pensamento é livre, eu sou dona dele. Eu tenho todo o domínio sobre o meu pensamento. Será? Né? Nós estamos estudando aqui, a gente está vendo que não é bem assim, não. Os espíritos superiores, sim, acredito que é diferente. Mas no nosso patamar, que a gente muda toda hora, e nós nem sempre queremos falar de pensamentos que nos ocorrem, porque nem todo pensamento que a gente tem é saudável, é bom, é um pensamento edificante. Muitas vezes é pensamento de crítica, de mau humor, e vai carregado de um sentimento. E aí a situação fica muito pior. Então, nós vamos observar a resposta desses espíritos. Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então, nós temos uma condução de vida, uma conduta, uma atitude que precisa ser harmoniosa, seguir os ensinamentos de Jesus. Nós que estamos aqui estudando a doutrina, quantos ensinamentos! Vivenciar a doutrina espírita é o nosso grande desafio, porque vivenciar é a prática, né? É colocar o evangelho no nosso dia a dia. Imagine, se nós sofremos uma ofensa, e na mesma hora nós pensamos contra aquela pessoa, já tem uma coisa ruim, já não é uma coisa boa para nós. Por quê? Eu vou atrair algum espírito que vai me dar força. Isso mesmo, faz isso mesmo, para quê? Né? Essa pessoa não merece. E aí a gente vai criando coisas, né, ruins, rancor, mágoas, tristezas. A gente vai ficando fora, né, do que seria uma atitude cristã. Perdoa. Perdoa 70 vezes, 7 vezes cada ofensa sofrida. Olha como é, não é? Desafiador, mas este é o nosso objetivo, né? Enquanto nós estamos a caminho. A 457, muito interessante. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta. Gente, vamos pensar. É mais fácil esconder de uma pessoa viva? É mais fácil. Nós podemos olhar para alguém e o nosso pensamento está totalmente oposto àquilo que nós estamos falando. Então, eu posso falar, não é? Tudo bem, você está certa. E por dentro, pensar o contrário. Nossa, mas ela está totalmente errada, ela vai se dar muito mal. Então, isso escapa, isso está nesse universo, nessa vibração que nós estamos, né, imersos.
esse fluido cósmico que nos envolve a todos, propaga, né? Esse som, nosso pensamento, nossa fala, isso se propaga em ondas e chega, né? Tanto que quando pensamos coisas muito boas, vibramos nessas coisas boas, uma coisa maravilhosa nos acontece, o que a gente diz? O universo conspira a favor. E é verdade, né? Pode também ser pelo lado negativo? Pode. É que normalmente usamos sempre do lado positivo. O universo conspira a favor. A gente sempre usa pelo lado positivo. E nós temos aqui um caso muito interessante para ilustrar essa questão, né, da gente conseguir esconder melhor de uma pessoa viva, encarnada, né, porque vivos estamos todos, do que uma pessoa, né, desencarnada. Está nesse livro Volteio, acho que quase todos, né, conhecem, já leram a história do irmão Jacó, né? Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E aqui o depoimento dele é lindo, né? Fica aí já para quem não leu essa dica de leitura maravilhosa. Volteio. Então, o nosso irmão, ele está num processo de desencarnação. Quem está auxiliando, né, é Dr. Bezerra de Menezes e alguns espíritos também elevados, né? O irmão Jacó foi um homem muito dedicado à doutrina espírita, trabalhou muito pela divulgação da doutrina. Então, ele está, alguns fios foram já cortados, né? Porque a gente sabe que nós ficamos presos ao corpo físico por fios, né, delicados, e são cortados pelos benfeitores aos poucos. E ele estava nesse processo. E nesse processo, os espíritos estavam ajudando, a filha dele estava lá presente, ajudando. Então, ele vai narrar uma coisa muito interessante, que ele tinha dado uma volta com o Dr. Bezerra, né, com a família, com a filha, e depois ele retorna para aquele momento final, né, do rompimento final com o fio, né, que nós chamamos fio de prata. Então, ele estava ali. Então, ele viu o quê? Vários amigos chegando. Olha que beleza. Os amigos vindo para o velório, vindo para dar um abraço à família, estavam todos ali. E ele, então, se aproxima dos carros. E o que acontece quando ele se aproxima dos carros? Ele fica assim feliz, né? Contentei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu-me a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Falavam sobre o enterro dele, emitiam julgamentos, envolviam o nome em ações desarmoniosas, impressões rudes, e ele recua, né? E Dr. Bezerra abraçou, né? E diz a ele, paciência, já estava no final, né? Mas ele já estava, ele não estava completamente desligado, mas já estava, né, desencarnado, ele já estava ali na condição de espírito. Então, vejam que se ele tivesse encarnado, ele não estaria ouvindo esses pensamentos, essas conversas. Mas ele aqui, desencarnado, ele ouvia as conversas, os pensamentos das pessoas chegavam até ele. E olha que interessante, ele foi ficando desalentado, foi ficando triste, né? E o irmão Andrade, que era outro companheiro que o ajudava, né?
o acompanhou, né, dando apoio. Mas ele se aproximou de um carro, olha isso. Nesse carro havia a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores que me auxiliassem. Alcançou o carro. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei, feliz. Olha, quantas reflexões podemos tirar daqui. A importância nossa em um velório. Sejam amigos, sejam pessoas até desconhecidas, pessoas que desencarnam. A importância da nossa prece, e não dos comentários do dia a dia, porque isso fere as pessoas, né? Aqueles espíritos que estão retornando à pátria espiritual, eles ficam abalados com os nossos pensamentos, com as nossas falas e com os nossos sentimentos. Enquanto que, quando oramos, quando nós estamos, né, vibrando amorosamente para aqueles irmãos, eles vão receber justamente, não é? Essas vibrações. Então, vai nos dizer Kardec, na próxima questão, gente, o Livro dos Espíritos, ele é ímpar, não é? E o interessante é que a gente passe por todas as questões. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Então, vejam, meus irmãos, eu acho que eu pulei uma questão aqui, né? Mas eu volto nela. Vejam que os espíritos brincalhões, os espíritos inferiores, eles riem, eles zombam, eles nos atrapalham. Mas os espíritos bondosos, quando eles veem que nós estamos numa atitude equivocada, eles vibram por nós, eles mandam um pensamento de amor, uma vibração para que a gente saia daquele clima. Então, isso é muito, a gente tem que ter muita atenção, não é? Agora eu vou voltar na outra que eu acho que eu não li, foi a resposta da 457A. Vou ler agora. Certamente, quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Então, tanto em relação, não é, àqueles que estão vivos e àqueles que estão desencarnados, a nossa responsabilidade é grande. A responsabilidade é nossa. Gente, esse texto de Emmanuel é brilhante. É claro que é um texto longo, vai ficar aqui a dica para vocês. Então, eu selecionei só algumas partes para a nossa reflexão, que está dentro dessa ideia, né, maravilhosa do orar e vigiar. A distração é o quê? É o não vigiar, né? E o não vigiar, a gente acaba muitas vezes arrumando encrenca. Então, neste livro maravilhoso, né? Livro Pensamento e Vida, só o título, né, já nos diz quantas instruções nós vamos receber sobre o pensamento. É de Emmanuel e Chico. O texto é o número 8, se chama Associação. Emmanuel começa assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, vejam, né? Ao encontro daquilo que Kardec está nos colocando. Afinidade. Quem eu desejo para a minha companhia?
Vejam que, às vezes, aqui nós estamos falando mais dessa faculdade dos espíritos, né? Penetrar em nosso pensamento. Mas nós também, quantas vezes pensamos em alguém encarnado, e esse alguém encarnado encontra com a gente e diz, nossa, estava pensando em você. Então, também acontece isso no mundo espiritual. Às vezes a gente pensa em alguém, às vezes a gente sonha com alguém que a gente gostaria de ter reencontrado, a gente reencontra. Então, Emmanuel continua, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Olha que sério, não é? Vou pular um pouquinho, mas depois vocês leem a página toda. Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, eu tenho uma corrente vibratória, eu respiro, eu penso, eu emito meus sentimentos nessa corrente, então eu vou entrar em comunhão com aqueles que estão na mesma corrente vibratória. Então, quando a gente está assim, no pessimismo, a gente está triste, a gente está assim, muito nervoso, os pensamentos ruins, faz uma prece. A prece nos acalma, nos ajuda, a gente consegue receber os bons fluidos, as boas vibrações desses espíritos amigos e a gente quebra, não é? A gente quebra aquela sintonia, né? Que não é boa para nós. Tem uma passagem muito bonita de Joana de Ângeles que ela fala justamente sobre isso. Né? Se nós, o nosso ente querido, ou amigo, qualquer pessoa que retornou ao mundo espiritual, quando nós pensarmos nesta pessoa, vamos emitir pensamentos bons. Vamos lembrar das coisas boas que essas pessoas fizeram, dos momentos agradáveis, das conquistas amorosas, das pessoas, que receberam tanto carinho daqueles que partiram. Porque essa vibração nossa ajuda também aqueles que estão ligados a nós. E eles também vão receber, não é? Essas vibrações de amor. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, se eu quero melhorar e atrair os espíritos amorosos, o que eu preciso fazer? Elevar a minha faixa vibratória, não é? O meu pensamento. Diz ainda Emmanuel já aqui, no finalzinho, toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Nós é que abrimos a brecha para os maus pensamentos, para atrairmos espíritos, que ainda desejam o mal, que ainda precisam, praticar uma ação negativa. Mas se o nosso pensamento envolver esses irmãos, eles vão ser acolhidos no mundo espiritual, eles vão aprender conosco, eles vão, de alguma forma, sentir que o nosso pensamento é bom para eles também. Pensando, assim finaliza nosso Emmanuel, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando
aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, é uma página belíssima que nos traz esse convite a vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, levando em consideração que os espíritos podem nos ver? Sim, podem. Eles podem captar as nossas vibrações? Podem, porque nós emitimos em ondas, nós jogamos nesse fluido tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que nós fazemos. Então, para recebermos bons fluidos, energias, inspirações, vamos também vibrar positivamente, vamos nos colocar receptivos às lições do nosso divino amigo, do Mestre Jesus. Muita paz, meus queridos, fiquem com Deus, recebam minha gratidão e meu abraço fraterno. Nós que agradecemos, Geisa, a sua disponibilidade, a ter atendido o nosso convite e ter nos brindado com a sua mensagem esclarecedora e oportuna. Agradecemos também a todos que estiveram conosco aqui, que nos honraram com a sua atenção, e queremos convidar que todos possam retornar e estar novamente conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, onde estudaremos o tema Coragem da Fé, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 13 a 16. E convidamos novamente a todos para unir em pensamento conosco para nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, nós que estamos aqui reunidos diante de Ti, pedimos, Mestre, a nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, a compreensão da nossa pequenez, que nós possamos, Senhor, ter esses ouvidos de ouvir para receber as mensagens do alto e esses olhos para enxergar as oportunidades do trabalho no bem, pautando as nossas atitudes diárias, sempre baseadas nos ensinamentos sublimes do Evangelho. Que possamos, nessa comunhão de pensamentos, enviar as nossas vibrações de bem, de paz e de amor às pessoas em necessidade, às pessoas em sofrimento, aquelas que pensam estar sozinhas, mas que estão sempre amparadas pelos benfeitores da Tua seara. Que nós possamos, então, finalizar a nossa reunião em paz, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que temos. Graças a Deus. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, venho aconchego, calor, lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber, lar de Deus.
meiga inspiração.